Bem, calcule a medida do segmento AE. Muito bem. Em seguida, assuma que a inclinação de subida razão entre a vertical e a horizontal pelo caminho AG seja igual a um quarto. Então, esse azul aqui é um quarto, né, a princípio. Sim. E calcule a medida do segmento EG. Muito bem. Muito bem. Então, nós queremos encontrar o segmento EG. Bem, eu acho que um primeiro ponto aqui que a gente pode fazer, né, já que a gente está falando de triângulos, coisas triangulares, assim, é tentar buscar um teorema de Pitágoras para alguém aqui, né? Pro aí, né? Aí é interessante. Você pode Hum, fazer o teorema de Pitágoras aqui, por exemplo, para o AE, né? AE, daí tem o AD e tem o ED, né? Nós temos informação do ED e do AD, né? Então você já sabe quem que é o AE? Eu tinha feito. Eu não lembro agora, mas eu sei que eu fiz. Tá bom. 15, 5 não dá para usar triângulo, não dá para usar triângulo pitagórico, mas a gente faz rapidinho aqui, né? Então, substitui os valorzinhos, 15 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bem, isso aqui vai ficar 250, raiz quadrada 250, 5 vezes raiz de 10. Alguma dúvida? Não, nessa parte não. Você está no terceiro ano? Não, eu já me formei. Eu tô no cursinho. Está fazendo cursinho para quê? Pra veterinária. Ah, que legal. Qual que é a concorrência do seu curso? De número? É, a quantidade de por vaga, né? Se eu não me engano, esse ano aumentou. Eu acho que tá 40, alguma coisa assim. Caraca, Dela difícil, aumentar. hein? E você está indo bem assim nos simulados e coisas do gênero? Sim, eu tô focando mais agora, nesse final, na redação. Uhum, E eu fui bem no Enem, fui, não passei na segunda fase, mas na Unesp eu passei. entendi. Show de Mas, bola. Bem, vamos continuar então. A nossa ideia agora é encontrar. Eu acho que encontrar G seria interessante, né? Porque, é, vamos dizer assim, ele falou que é um quarto, né? Mas tá estranho isso. Nesse primeiro momento aqui tá estranho, tá? Porque, tipo, ele pede pra tu fazer uma conta e depois ele pede pra tu assumir algo, né? E exato. meio que a gente precisa desse AG agora, sem assumir nada, sacou? O G não seria o ponto, eu não sei se é ponto médio o nome, mediana Ah, não posso afirmar isso. ele não Ele falou, né? não cita, né? Eu tinha Um pensado, G sendo um ponto de F. Ele não fala se é mediana, né? A gente não pode afirmar assim. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, olha só. Uma linha retinha aqui, certo? sim, E outra aqui, ó, para procurar esse AG. Beleza? pode ser. Em seguida, assuma que a inclinação de subida, ó, razão entre vertical e horizontal, não é o valor DAG, né? É o valor da razão entre vertical e horizontal, certo? Seja Sim. um quarto, beleza. Então, a questão é o seguinte: a razão entre a vertical e a horizontal, no caso, a razão entre. É que eu fiz da mesma cor, né? Me desculpe, vou fazer de outra cor. A razão entre o laranja e o marrom vai ser esse um quarto, entendeu? Entendi. Então, como ele falou que GH, em outras palavras, eu vou definir como H aqui, né? GH. Como esse GH ele é 5, então quanto é que vai ser o AH? Se está É, nessa razão um quarto? 20. Ah, 20, exatamente, ele tem que ser 4 vezes maior. E agora com isso você consegue encontrar o valor de AG. E De tá. novo por teorema de Pitágoras, certo? Uhum. Bem, note que tem como tu encontrar aí, para mim, por favor. Ah, tem. Então, quando você encontrar o valor de AG, você me fala, tá?
É raiz de 425, né? Raiz de 435, isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui que pá, 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 AG igual a raiz de 435. Muito bem. Mais um carinha que a gente achou. Número é 425. 25? Eu viajei. Você tá certo. Muito bem. Agora que a gente tem isso aqui, nós podemos ir atrás do EG, né? Onde está o nosso EG? Nosso EG é esse cara aqui, certo? Uhum. Bem, se você olhar para o EG, ele também está num triângulo retângulo, certo? Sim, Um triângulo retângulo onde a hipotenusa é o AG. Então, pois que tal é. você encontrar o valor do EG para mim agora? Pode ser? Uhum. Tá bom, encontre aí e me liga. 375? A raiz de 375? Raiz de 375. 375? Não, eu achei raiz de 175. Nossa, deixa eu ver o que que eu fiz. Dá uma olhadinha aí. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é você que tá errado. Tá, deixa eu ver. Eu levei ao quadrado, 5 raiz de 10, aí eu tirei a raiz, e aí eu fiz 5 vezes 10, deu 50. Aí eu passei pra lá e deu 425 menos 50. Hum, É isso? 425 menos, 425 menos 250, né? Ah, tem que multiplicar os 5 também, né? Não, É, por isso que já era, talvez fosse interessante já usar o próprio e ao quadrado, né? Que era 250, né? 15 ao quadrado, 225. Mais 5 ao quadrado, 25, 250, né? Dá pra pensar dessa forma, certo? sim. Ah, Vai, é, vai ficar verdade. 425 menos 250, então vai ficar 175 EG quadrado. Quando achar esse valor, me fala, tá? Tá. Agora deu certo. Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Essa era A, né? Vamos para B agora. Vou pegar B aqui. Então, qual que foi teu problema? O que que tu não conseguiu ver naquela primeira que agora eu fiz você ver? Foi a parte de não ter enxergado, assim, o que fazer com esse AG, sabe? Eu achei que o AG fosse um quarto, mas era razão. Era a E eu razão, né? fiquei, tá, tipo, o que eu faço com isso? Pois E aí é. eu travei. Então é isso aí. Pegou a ideia, então. Show de bola. Vamos para B. Considere os seguintes dados para responder o item. Blá, blá, blá. Comparando o caminho AF com o caminho AE, bem, eu vou ter que pegar a figura. Para não ficar indo e voltando, indo e voltando. Tá. Nota-se que o ângulo de inclinação de AF e de AE em relação ao plano que contém o retângulo ABCD, ou seja, o plano de baixo, aumentou. De um para o outro, o ângulo vai ser maior.
Calcula a diferença aproximada em graus desse ângulo. Você entendeu o que está rolando aqui na B? Entendi, mas não sei o que fazer. Tá, beleza. Então você entendeu que ele está buscando uma diferença de ângulo, então provavelmente a gente vai ter que usar tangente para alguma coisa. Porque, né, tá falando de ângulo, certo? A gente sabe que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Uhum. Isso. Então nós estamos buscando cateto oposto e cateto adjacente de quem? Desse AF e desse AE, né? Relacionados com a F e com a E, né? Sim. É o que ele está falando ali. Comparando o caminho de AF, que é o verdão ali, com o caminho de AE, que é o vermelhinho, note-se que o ângulo de inclinação AF e de AE com, com o plano muda. Calcula a diferença aproximada, beleza. Então tá bom. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu acho que seria interessante encontrar. Bem, algumas coisas a gente já encontrou, né? Por exemplo, talvez fosse interessante aqui. Nosso foco aqui, me parece, que a gente tem que encontrar é o seguinte, que é a tangente de beta. E beta vai ser esse cara aqui, olha só. Ok? Uhum. Esse vai ser o beta. E quem vai ser o alfa? O alfa vai ser esse cara aqui, ó. Porque são esses os ângulos que eles estão falando, certo? Concorda comigo? Sim. É o ângulo do AE e o ângulo do AF. Ou seja, o alfa, o beta e o alfa. Né? Deu pra confiar em mim, né? Uhum. Tá. Bem, eu acho que você sabe encontrar esses ângulos, porque você sabe que tangente de beta, tangente de qualquer ângulo, né? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou melhor, cateto Cateto. adjacente. Então, por exemplo, quem vai ser o tangente de beta? Vai ser ED dividido por AD, né? Uhum. E a mesma coisa para o alfa. E você tem todos esses valores, certo? Sim. Então vá lá. Quando você encontrar essa diferença de ângulo, me fala, tá? Uhum. Vá lá, sem pressa. É importante você conseguir fazer sozinho. Eu poderia fazer a conta toda aqui para você, né? Mas eu não vou estar lá na hora da prova para fazer isso para você. Então é importante que você consiga desenvolver sozinha, tá? Uhum. E quando você desenvolver, me manda aí. Se tiver dúvidas, tenta fazer um pouco mais sozinho, depois eu ajudo. Mas acho que você consegue. Ah, eu não marquei o H, coloquei outra frente. Quanto que, Que? quanto que tinha dado o H? AH, tu não marcou? Não, A 20. mentira. Era a lógica do 4 vezes, né? Sim. O tangente de beta deu um terço e o. Não, é. Peraí. O beta deu um terço e o alfa deu um quarto. A tangente de beta deu um terço e a tangente de alfa deu um quarto, é isso? Isso. Muito bem. Então você vai ter que olhar ali na tabela quem que é um terço e quem que é um quarto. Um terço é qual número, se for escrever em decimal? Me fala aí. 0,33333. Ah, olha só quem tem aqui, né? 18,4. E um quarto é quanto? Em decimal. 250. Isso. Então vai ser 18,4 menos 14. Que vai Pegou a dar ideia? 4. Exatamente. Nossa, assim, parece tão fácil. O eu fazendo sempre é. Esse é o problema. Por isso que eu gosto muito de vocês se sentirem mal durante a aula. Principalmente alguém que quer passar num vestibular pesado. Porque se eu ficar fazendo tudo aqui, vocês vão achar, ah, foi fácil, muito fácil. Só que daí vocês pegam para fazer depois que acabou a aula, não sabem fazer, sacou? Então, Uhum. sentir a pressão agora para eu também entender o que é que vocês não sabem, quais são as dificuldades e poder ajudar melhor. Beleza? Uhum. Show de bola. Então, o que é que faltou nesse problema aqui? Faltou tu ter encontrado os dados da questão anterior, né?
Sim. Dava para fazer a B sem ter feito a A, né? Por causa do AG e tudo mais. Muito bem. Vamos pro próximo. Ver aqui. Hum, vamos ver. O gráfico representa uma hipérbole dada pela função real f de x igual a x mais 3 sobre 2 x. Sabe-se que ABCD é um retângulo, que esse é diagonal do retângulo. Essa figura direita aqui. Do retângulo EBCF. E que a área da região indicada em rosa é 4,7. Muito bem. Determine as coordenadas XY do ponto A. E aí, qual que foi a sua dificuldade de pegar essa coordenada aqui? O Y é 0. Ok. Verdade. Então, Aí eu pensei, tá, como que eu vou achar o X? E você tem uma aí equação, né? tem também. Aí eu poderia achar a raiz da equação, né? Exatamente. Só que primeiro eu teria que resolver aquele ali, porque o X está nos dois. Resolver aquele ali? Como assim? A função, porque, tipo, tá 2 menos X, aí não é. Seria X mais B, aí tem que o outro não ter o X, o B, tipo, outro termo. Não sei, acho que você está viajando. Deixa eu pegar aqui essa forma. Eu vou pegar toda essa questão para deixar bonitinho, registrado. Vou colocar aqui. É, a x mais b, não entendi o que tu quis dizer, mas o que eu estou vendo ali é uma equação de segundo grau, Ah, né? Você falou que é zero, então vai ficar zero, y é zero, né? Então vai ficar zero igual a x mais 3 sobre 2 menos x. Daí você pode passar esse xzinho para outro lado, vai ficar menos x igual a 3 sobre 2 menos x. E agora quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando, certo? sim. Então vai ficar menos x, 2 menos x, igual a 3. E agora você pode fazer a distributiva. Agora você pode passar esse 3 para o outro lado. E dando uma reorganizada aqui. Ficou uma báscarazinha para você resolver. Entendeu? Uhum. É, eu tava Tá. tentando, tipo, chegar e. Mas eu não entendi como é que você não conseguiu chegar. Qual que foi seu problema? O que que você fez de errado? Ah, eu só não fiz, na verdade, só. Tá, isso é meio preocupante, porque quando a gente vê uma situação como essa, tu tens que ter isso em mente, né? Só existem duas formas de você conseguir encontrar valor de x de modo geral no ensino médio, quando tem polinômios, né? Que é ou a equaçãozinha da reta, né? Y igual a x mais b, ou Bhaskara, né? Sim, Então, normalmente quando tu tem x embaixo, assim, vai rolar Bhaskara, tá bom? tá. Aí já economiza bastante tempo também. Isso. Então fica atenta com isso aí, beleza? Uhum. Bem, quando chegares na resposta, me fala. É, uma raiz deu menos um e a outra deu 3. Muito bem, então qual que é o valor do x do a?
Seria menos um. Exato. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, continuemos. O que pede na B? Calcule a área da região indicada em amarelo no gráfico. Putz, área da região. Mas Muito é, bem. Nada a ver essa área, né? então. Muito bem. Essa primeira ali foi ponto dado, assim. Achei muito estranho você não ter conseguido fazer. Agora, o que que acontece, né? Quem que é o ponto H ali? Porque ponto H é esse cara aqui. Eu fico chamando os caras de H e não te digo, né? Que nem no outro problema. Esse é o ponto H, que seria a interseção com dessa hipérbole, né? Com o eixo ali. Então, como ele está à direita, né? Ele provavelmente é ah, aquele outro valor que você encontrou, né? O, o 3. Exato. Então, é isso aí. É, beleza? Olha o 3. Então, quem que vai ser o ponto H, né? Ponto 3, 0. O que mais que nós temos aqui? Ah, eu tô pensando como é que eu vou pegar esse bicho, hein? Ele falou que o C é a diagonal desse retângulo também. C. Ponto C? Não, tipo, EC é a diagonal Ah, esse. do retângulo. Diagonal da metade do retângulo, né? É. Certo. O que mais que ele fala? Diagonal do retângulo. E que a área da região rosa é isso aqui. Tá. Bem, a gente tem. Talvez encontrar umas simetrias aqui. Por exemplo, a região rosa me parece ser simétrica a alguma coisa do outro lado ali também, né? Ah, né? Com certeza, essa parte aqui é igual àquela lá, concorda comigo? Ah, pode ser. Não, você tem que ter certeza que é por simetria. Mas por que tipo, dá pra aceitar isso? Não é uma questão de aceitar. Nós não temos fé, minha irmã, na matemática. A gente só olha e vê que a hipérbole ela é um objeto simétrico, né? E esse quadrado, esse retângulo, ele segue essa simetria, né? Nós temos o eixo de simetria ali, nós temos ele cruzando exatamente nos vértices, certo? Ó, cruzamento em vértices aqui, tá vendo? Sim, São argumentos que eu posso te dar, beleza? tá bom. Então, assim, sem isso não dá para resolver. Eu não tenho como tu encontrar a área de uma coisa torta, assim, né? A menos que você esteja na faculdade. É. Agora, então, como a gente pode perceber, né? A parte amarela é o que é o triângulo todo aqui. Eu acho que você já está vendo esse triângulo. Sim. E aí daria pra fazer a área desse triângulo. Isso. Então, a única coisa que você precisa saber é qual é a altura e a base, né? Quanto que mede aqui, você sabe? Seria, bom, se o A é menos um ali, seria 4, né? Ó, a altura aqui. tá. Tô falando dos pontos do. Nossa, veja. Agora aqui, quem que é aqui? Será que dá pra gente fazer? Seria o E mais o 3. Não, O E mais o 3. não, cadê o. Do E até o ponto mais 3, né? Tu quer dizer? É, Mas eu não acho que com essa informação você vai conseguir. Ah, será que vai? Como é que a gente vai conseguir esse EB, né? Como é que a gente vai conseguir esses são EB? esses dois pontos? Bem, o EB tem a ver com alguma outra coisa aí, né? EB tem a ver com a E, né? É o mesmo tamanho, concorda comigo? Sim. Então esses caras são iguais. Agora, quem que é a E? Aí é metade do disso.
que é a mesma coisa. Quem que é o AE? Bem, para descobrir o AE, a gente já sabe que o A tem aquela coordenada menos quanto que tu tinha achado, né? Menos um. Menos um. É, o ponto menos um, beleza. Ah, Dá pra fazer a distância de 2 pontos. sim, mas quem que é o ponto E, né? Eu não posso fazer, tipo, do A até o B e depois dividir por 2? Ah, do A até o B pode. Sim, pode fazer. É, né? Nem pensei isso. Pode fazer isso sim. Tá. Eu espero que a fórmula seja certa. Mas tá. Mas também, a gente sabe qual é, né? Porque. Não, peraí. Não, a gente não sabe. Porque a gente sabe a distância de A até H, né? Até E não. Sim. É, aí não dá. Ah, não. Eu acho que não dá pra fazer a distância entre esses pontos, porque esse H é o 3 e 0, não tem o B. Mas dá pra achar o B. Porque o B tem a ver com o C, certo? Sim. E o C é O C, ele, por sua vez, 3 e 4. 3 e 4, exatamente. Então o B seria. Ah, não, o Pera, C 5 e 4, desculpa. é. 5 e 4. Por quê? Porque tu tinha achado. Isso tu achou 5 e 4? Da onde o 5? Ah, do seguinte, é que eu já fiz a conta aqui, eu tô indo além. Nós pegamos esse carinha aqui e encontramos as raízes jogando y igual a zero, certo? Sim. Beleza. Para encontrar esses carinhas aqui, o A e o H. Mas se eu jogar o valor de um outro y, eu vou encontrar o x correspondente, certo? Ah, se fosse y igual a 4, x seria 5. Exatamente. Entendi. É, se y igual a 4, né? X igual a 5, tá bom? Então assim fica um pouco mais fácil, né? E aí, então, o B seria o 5 e 0. É, o que importa ali é o 5, né? B é 5 qualquer coisa. Ah, se a gente já tem da distância até o. Então a gente sabe que a distância do A até o B é 6, né? Sim, Então significa que do A até o E é 3, certo? sim. Então aqui mede 3, aqui também mede 3. Então a base é 3, a altura é 4. Ah, vai lá, termina aí. Uhum. É 6. 6? Mas Mas seria. peraí, a altura é 6? A área amarela é 6? A É, área do triângulo todo é 6. então, o triângulo todo. Aí a área do amarelo seria 6 menos 4,7, então fica 1,3, certo? Show! Então, qual foi o BO? O BO foi que você não conseguiu resolver isso aqui, né? Isso é bem preocupante, cara. Bem preocupante.
Porque é preocupante, pô. Porque é uma conta simples, né? Não é como se fosse um polinômio mais complexo e tal, né? Uhum. Então tem Não, isso a que. conta, para mim fazer conta não é um problema. O problema é identificar o que eu tenho que fazer. Ó, cuidado, hein? Se você escrever para mim fazer na sua redação, eles vão tirar nota. Oh, não, eu vou fazer bonitinho, né? Tá? É para eu fazer, certo? Uhum. Mas tudo bem. Eu fui supostamente uma dentista renomada aqui da minha cidade, ela tava falando para mim fazer também, então a gente pode. Vamos lá. Ah, já fizemos essas duas. Agora vamos para a próxima. Cadê tu, Yara? Agora sim. Outro problema de meio geometria, meio funções. Vamos dar uma olhada. Ei, me conta, qual que foi o problema nessa aqui? Você se lembra? Ai, não, dessa eu não lembro. Ah, é? Eu tentei fazer faz tempo, Ah, faz tempo. faz um tempinho já. Ah, tô dando uma olhada aqui, tô lendo enquanto eu falo com você. Muito bem. Acho que sei fazer. Bem, lê a questão aí para eu não precisar ficar lendo e relendo junto com você, tá? Você consegue Ah, ler ela eu, toda? E falta as perguntas também. Não sei se tu mandou em outro. ah, Mandou, né? Mandou. Bem, releia, tá? Só para você saber do que tá rolando. Depois a gente conversa sobre ela, tá? sim. Ele falou que cada um dos setores ali tem que ficar ou no roxinho ou no verde, né? Ou os dois um em cada. Exato. Ah, então, e agora? Então, continuemos. Como é que eu posso dizer pra você aqui, senhorita? O que que eu vou fazer para resolver, meu Deus? Bem, o que que a gente está procurando aqui no primeiro momento, né? Deixa eu só ler a pergunta aqui que eu tô meio perdido também, só um instante. Sem a pergunta junto, eu fico meio tosco aqui. Ah, cara, você podia ter me ajudado um pouquinho na pergunta aqui, né? Não sei onde começa, onde termina, mas eu suponho que ah, cadê? Aqui, né? Pergunta Acho que é aqui. aqui, né? Aham. Quais são dois ser equidistante dos pontos A e B? Nossa, essa questão é muita coisa, né? É E por isso que eu não do- fiz. tá certo. Ponto setor 2 vai ser equidistante dos pontos B e C. Então, as coordenadas do plano cartesiano figurado 2 determine uma possível localização do ponto de observação para cada um dos setores. Tem que ser equidistante. Bem, para ser equidistante dos pontos A e B, vamos voltar para a figura, né? Os pontos A e B. Acho que a gente pode pegar essa aqui mesmo. Se bem que a outra tá mais clean. A gente vai precisar das duas. Meu, vocês só chegam com bomba para mim. Ai, que saudade da aula para criancinhas, aprendendo o beabá da Nossa, que matemática. bom que fosse só isso. Pois é. Então, equidistantes. Equidistante de A e B. Pontos equidistantes de A e B. Bem, se o ponto é equidistante de A e B, ele tem que ser por definição, né? Ele é um ponto que está na mediatriz de A e B, ok? De A e B ou A e B? Da mediatriz do segmento AB, Ah, né? tá. Isso. Que no caso seria um ponto pertencente a essa reta Y aqui, né? Sim, E como vai do A até o B, do 0 ao 8, né? É y igual a 4. Então exato. teria que ser uh,
algo do gênero assim, olha só, equidistante assim. Ó. Porque tu deve estar pensando, então é justamente aqui? Não, não. Porque essa distância aqui é a mesma que essa, concorda comigo? Sim. Losangos, né? Então tem muitos pontos aqui equidistantes, tu entende o que eu quero dizer? Aham. Então tu não pode dizer que é exatamente o ponto, mas ele com certeza vai estar nessa reta marrom, tá bom? Tá. Tá. E como ele tem que pertencer ao setor um, que é o roxo, então a abscissa desse ponto, o valor de x, né, vai ter que estar nesse intervalo de 1 a 3, concorda comigo? Uhum. Show de bola. E vamos fazer a analogia para o setor 2, né? O que que acontece, né? Ponto do setor 2. Tem a ver com outro negócio que ele citou no enunciado, né? Deixa eu ver lá. Aqui. Equidistante dos pontos B e C. Os pontos B e C, a gente já sabe também que vai ter uma reta passando ali. Como o B está no 0 e o C está no 15, então vai ser a reta 7,5 aqui. Tem para colocar número par, né? Para ajudar. Uhum. Então, ele vai estar aqui entre os valores de 7 e 5, né? Esse ponto. Uhum. Bem. O problema ele pede só uma possível localização, né? Ó, uma possível localização. Ele não quer saber um ponto exato que está ali, sacou? Entende o Sim. que eu quero dizer? Qualquer um desses que a gente achou. Qualquer um desses dentro do intervalo que a gente achou, perfeito. Agora vamos ver. Então acabou, era só isso. Agora vamos ver a pergunta B. Ah, dado que uma unidade de distância dos planos cartesianos equivale a 200 metros de distância real, uma unidade de distância dos planos cartesianos, determine o perímetro da região em que serão estudados os hábitos de reprodução da espécie. Ele quer saber quem é o perímetro desse paralelograma aqui, né? Sim. Isso aí me parece um pouco mais razoável, né? A única coisa que você precisa aqui é encontrar algumas coordenadas de pontos, né? É. Tipo, aqui você já sabe que é um ponto 9, 0, aqui o 0,6, né? E, bem, se tu queres perímetro, tu queres o tamanho dos lados, né? Eu acho que rola fazer uns triângulos aí, concorda comigo? Dividir ele por dois. Igual tá ali. Exato. Ah, muito bem. Agora, vamos lembrar que B, C, D e A também tem a ver com o problema, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente pode usar eles para conseguir encontrar coordenadas. Concorda comigo? Por Aham. exemplo, aqui o ponto C é o ponto 15,8, certo? E o ponto D é o ponto 9,0. Isso você consegue encontrar a reta DC, que é a reta que está contendo esse segmento do paralelogramo, certo? Sim. Então, eu acredito que com isso você consegue informações relevantes. Por quê? Porque você já tem a coordenada Y desse ponto, certo? Que é o 6. Exato, você não sabe quem é o X. Você não sabe quem é X, mas você sabe que aqui é 6. Então, se você tiver a equação da reta DC, você consegue encontrar a coordenada do ponto G, e aí, fazendo a distância de D para G, você já tem dois lados do perímetro desse paralelogramo, sacou? Para eu chegar na equação dessa reta, seria. Kiara, presta Oi. atenção no que eu vou falar agora. Você não pode ir para um. Assim, eu não quero ser mal, tá? Eu só preciso colocar um pouco de realidade assim no seu coração. Você não pode ir para o exame sem saber tudo de equação de reta, tá? Saber tudo, 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 tudo. Porque equação de reta vai cair na química, na física e na matemática. E é a equação que mais aparece, tá bom? Sim. Então, você tem que ter a certeza absoluta que se você tiver dois pontos, você consegue a equação da reta e você tem que conseguir de uma forma rápida e fácil, sem dúvidas, entendeu?
A questão é o seguinte, você tem esses pontos. Uhum. Então, nós sabemos que a equação da reta ela pode ser dada por ioiô michiochô, lembra disso? Sim. Só que o ioiô michiochô, ele é mais interessante quando a gente tem um ponto e já sabe o coeficiente angular. Quando a gente não sabe o coeficiente angular, talvez usar a equação fundamental da reta seja suficiente. Que você falou ax mais b, nós podemos chamar mx mais b, porque é o mesmo m, é o coeficiente angular, que ele pode ser obtido pela delta y por delta x, lembra disso? Sim. Justamente. Então, quem é delta y e delta x? São as coordenadas aqui dos pontos que a gente conhece da reta que a gente está procurando. Que no caso, a gente conhece tudo sobre C e tudo sobre D, não é? Uhum. Então, beleza, eu quero que você encontre o coeficiente angular para mim, pode ser? Lembre-se que C e D estão aqui também, ó. Então, daqui tu consegue tirar os termos que você precisa, tá bom? Tá bom. Então, encontrando a equação da reta CD aqui, você me fala qual é a equação, beleza? 4/3? Tu encontrasse que o coeficiente angular é 4 terços. Sim. Eu acho que é. Essa eu não fiz. Mas se tu perceber. É rise over run, né? Em inglês eles falam assim: rise, que é o subida, sobre o run, que é o descida. O rise é 8, o run é de 9 para 15. 9 para 15 é 6, né? Sim. Então vai ficar 8 sextos. Então vai ficar 4 terços. Foi isso que você chegou? Sim. Ah, beleza. Então você já tem o M. Então agora, só vir aqui. Lembra que estamos procurando a reta CD, né? Então você tem 4 terços de x mais b. Como é que você faz para encontrar o b? Você lembra? O coeficiente linear Isso. Você já tem o coeficiente angular e você já tem muitas informações sobre essa reta, porque você tem o ponto D, você tem o ponto C dela. é A onde gente quer- cruza no eixo Y, não é? Não, sim, sim, pode ser. O problema é que você não consegue ver isso no desenho, né? Ah, é. Você não sabe onde essa reta vai cruzar o eixo Y, certo? Então, minha filha, você pode pegar um ponto aqui e jogar nas coordenadas, né? Sim, As coordenadas do ponto C, você joga em x e y e encontra o valor de b, certo? certo. Então vá lá, faça isso e me diga qual é o valor do b. Seria estranho se meu coeficiente linear desse negativo. Não, tem que dar negativo mesmo. Ah, tá. Então deu Porque menos veja 12. só, você mesmo me falou, é o valor onde cruza o y. Não vai cruzar no negativo aqui? Ah, é. Pois é. Sim. Ah, tá. Deu quanto? Deu menos 12. Confiança, poxa, você sabe as coisas. Menos 12, é isso aí. Tem que ir com confiança. Não adianta chegar na prova achando que tem gente melhor que tu lá, não. Você, pelo que me parece, está estudando bastante, conseguiu desenvolver bem, entender minhas ideias, que eu passei bem rápido hoje. Tenho certeza que você vai bem na prova, tá? Uhum. Agora você pode terminar essa conta sozinho. Você já tem a equação da reta CD, você consegue encontrar o G dessa forma, porque você já sabe a coordenada Y. Então é só jogar ali nessa equação que você acabou de obter e encontrar o X, né? Certo? Distância entre dois pontos. Calma aí. Para encontrar o G, você só precisa jogar nessa equação, ok? Ah, sim. É. A coordenada Y, 6 aqui, e você encontra o X. Daí depois você usa a equação da distância para encontrar esse tamanho. Isso aí. E provavelmente você vai ter que usar algo semelhante com isso aqui, tá bom? Note que essas retas, já que é um paralelogramo, são paralelas. O que que significa retas paralelas? Mesmo Retas tamanho. com o mesmo coeficiente angular, certo? Então tá bom, tenho certeza que você vai bem na prova. Se você quiser, termina essa conta, me manda depois que eu corrijo para ti, tá? Tá bom. Show de bola. Quando que é a sua prova? É dia 9. Ah, tem tempinho ainda. A gente pode fazer mais aula se você quiser, tá? Tá bom. Eu achei muito top. Então, logo que o vídeo estiver pronto, eu te mando. É isso aí, precisando só chamar. Tá bom. Tchau, Obrigada. valeu, eu que agradeço.